Olá, queridos e queridas ouvintes, meu nome é Fernando Guimarães, sou embriologista sênior do Laboratório de Reprodução Assistida da Clínica Verum, também coordenador do laboratório. Fazemos parte do FERT Group, o grande grupo da América Latina em reprodução assistida. E hoje estamos aqui para falar de um episódio muito interessante, mas pouco discutido, ok? Vamos tentar aqui passar o pano e retirar qualquer tipo de tabu que a gente tenha com relação a isso. Aliás, nós estamos em novembro, e novembro é o mês da conscientização sobre a saúde reprodutiva masculina, né? Então, muita atenção. E para você que está nos acompanhando, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o joinha e compartilhar as informações que serão passadas aqui hoje. Informações importantes. E para que tenhamos uma condução de um time completo aqui hoje, nós temos o prazer de receber duas personalidades importantíssimas no âmbito da andrologia e no âmbito da reprodução assistida. Dr. Eduardo Pimentel, com o qual tenho o grande prazer de trabalhar aí no nosso dia a dia, no laboratório, na clínica, e também o Dr. Cauí Martins, do grupo Vida Bem-vinda, que hoje vai conversar com a gente também. Pessoal, gostaria que cada um se apresentasse, Dr. Eduardo e depois o Dr. Cauí, e é um prazer estar com vocês aqui nesse programa. Bom, Fernando, muito obrigado. Segunda vez que eu venho aqui participar, fazer esse trabalho aqui do canal do Verumcast, né? Bem legal, bem interessante poder compartilhar com o público, ajudar a desmistificar a informação, falar um pouco da medicina reprodutiva voltado para o fator masculino, é bem legal. Uma satisfação enorme estar aqui conversando com o Cauí, um colega que é andrologista, um parceiro forte, trabalha em São Paulo e a gente já teve a oportunidade de conversar pessoalmente em eventos científicos e seja bem-vindo, Cauê. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Bom, meu nome eu já fui apresentado, eu sou Eduardo Pimentel, eu trabalho na Clínica Verum há mais de 20 anos, fazendo o suporte da andrologia e bem-vindo, Cauê. Deixo com você aí a sua apresentação. Bom, gente, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Doutor Eduardo, grande colega, grande amigo, grande urologista que a gente tem nos últimos anos mantido um contato mais próximo, né? E o Fernando também, um prazer, um cara que com certeza está lidando e sendo o pioneiro aí desse laboratório de andrologia. É um prazer muito grande estar discutindo vários assuntos aqui nesse mês, né? Esse mês é um mês que a gente tem a oportunidade com esse projeto que começou lá com a fundação do movimento Movember, né, que é um movimento que começou lá na Austrália, que o pessoal começou a deixar o bigode para poder incentivar a conscientização do câncer de próstata, que é um dos cânceres mais que matam os homens no mundo inteiro. E o movimento cada vez mais veio se desenvolvendo, e hoje a gente fala muito sobre saúde masculina e como falar desse assunto e não falar sobre sexualidade, falar sobre infertilidade, falar sobre diversos aspectos, né? Então é um grande prazer, esse mês a gente fala bastante sobre diversos tópicos super importantes e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Gostaria de estar presencialmente, mas de alma estou aqui, por enquanto, trabalhando em São Paulo também. Tá ótimo, pessoal. Então é muito bom estar aqui com vocês. A gente vai compartilhar muita coisa aqui com relação à infertilidade masculina e como ela pode impactar de maneira sincera e franca, como ela pode impactar a fertilidade de um casal, né? Muitas vezes a gente só pensa na questão feminina. Claro que de um tempo para cá eu já estou na reprodução há uns 22 anos aí na reprodução assistida, então a gente já passou por águas mais turbulentas. E a gente agora está num momento de descobertas, né, de um outro lado também, dos outros 50% com relação à infertilidade. Então vou começar esse primeiro bloco, começar com o Dr. Eduardo aqui, né, na questão da andrologia em relação com a fertilidade masculina, Dr. Eduardo. Para começar a nossa conversa, o que é andrologia e qual o papel fundamental desse especialista na saúde reprodutiva masculina
e como a andrologia pode impactar, claro que positivamente, diretamente, a fertilidade de um homem. Legal. Você fez um comentário bem interessante, né? Que nunca se deu tanto valor ao fator masculino, ao espermatozoide, à saúde do homem no contexto da infertilidade conjugal, né? Como nós estamos percebendo, quanto é importante esse aspecto. O que é andrologia? Vamos falar do Brasil, né? No Brasil, todo andrologista é um urologista. Existem outros países que são poucos, que não é bem assim. Mas um andrologista é um médico que se especializou em cirurgia geral, depois em urologia, e ele escolheu dentro da urologia se dedicar ao tratamento da saúde, tanto sexual como reprodutiva do homem, né? Então, assim, ele precisa, além da sua residência, fazer mais formação nesse sentido, buscando uma especialização nisso. Então, qual a importância que, para um casal infértil, né, de ter um suporte de um médico andrologista? É total, você falou, 50% das causas de infertilidade conjugal envolvem o homem. E é bem interessante, né, Cauê, porque quando a gente olha, não, mas o espermograma está normal. Ok, mas será que não tem fator masculino porque o espermograma está, entre aspas, normal? Então, assim, o andrologista ele consegue olhar com muito mais sofisticação para o fator masculino do que, digamos assim, um urologista, né? Assim como eu não consigo olhar com a mesma sofisticação para um câncer de próstata do que um colega urologista super especializado no assunto. Eu acho que é mais ou menos isso, viu, Fernando? Então é super importante que todos os serviços de medicina reprodutiva tenham esse suporte, assim como são os serviços que fazem parte, né, da Holding Fertigroup. Muito bem. E, Dr. Cauê, sabemos que a fertilidade masculina é um tema que ainda está cercado de tabus, como eu comentei no início do programa, né? Por que é tão difícil para os homens falarem sobre esse assunto, né? Por que é tão difícil para os homens procurarem ajuda? E quais seriam os fatores que podem levar a um diagnóstico de infertilidade masculina? Essa questão é uma questão bem conceitual, né? Na minha visão, a gente tem, e é um dado que está presente no mundo inteiro, que o homem tem uma expectativa de vida cerca de 4 a 5 anos menor que as mulheres. Então, há uma tendência global dos homens sempre deixarem de lado. Eu acho que existe muito aspecto histórico, cultural, e principalmente na nossa sociedade, como uma sociedade bem conservadora, daquele sentimento de que o homem é imortal, não acontece nada com ele. Se ele procura ajuda, sempre tem a possibilidade dele estar demonstrando uma fraqueza. Então, todos esses conceitos que estão bem na nossa alma, né, bem na história, influenciam em muito a dificuldade da gente ter acesso, né, a uma avaliação masculina de direita, né, de uma masculação feita da maneira correta. Só complementando o que o doutor Eduardo falou, né, a gente tem no desenvolvimento da FIV, nos últimos anos, a gente até cada vez mais as técnicas ficaram cada vez melhores, mas a gente chega ali num patamar que a gente às vezes não consegue ultrapassar. Então a gente tem ali uma taxa de sucesso em 40% até 50%, mas será que não é um melhor estudo do espermatozoide que vai possibilitar a gente melhorar essas taxas? Quando a gente pega os gráficos a longo prazo, ainda a gente não conseguiu desenvolver, né? E 50% nada mais é que jogar uma moeda para cima num procedimento que tem tanta tecnologia. Então, eu acho que, com certeza, nunca tive também a maior. A gente nunca falou tanto da parte masculina, até o doutor Eduardo deve se lembrar que, por exemplo, na minha residência, a gente pouco fala dessa questão, né? Quando a gente vai prestar urologia, a gente pouco sabe sobre a área e a gente vai se encantando ao longo conforme o nosso interesse. Então, não é algo que a gente tem muito contato, mas é algo que cada vez mais a gente está percebendo o nosso papel fundamental. Não é incomum, né, sentar um casal na nossa frente e falar assim, nossa, doutor, nunca ninguém falou que o homem poderia ser um dos fatores, né? Meu marido tinha algum problema, e como o próprio doutor Eduardo falou, tem o conceito de normal. O que é normal? É aquele valor do espermograma que tem um número, só que aquele valor, se a gente for discutir, é um valor de uma distribuição de normalidade. Então, acima daquele valor não necessariamente é normal. Acima daquele valor, tu quer dizer muito de um percentil.
E percentil nada mais é que chance, né? O espermograma a gente sabe que é um exame muito bem feito, mas ele não diz tudo. Tem muitas informações que a gente não tem, principalmente de função do espermatozoide. Então, acho que esse conhecimento cada vez mais está atrelado a um maior estudo, uma maior dedicação, principalmente do andrologista, que se dedica muito à área, né? Porque é uma área bem encantadora. E você me perguntou, Fernando, o que eu acho que pode causar infertilidade masculina? Eu acho que, se for para deixar uma mensagem importante, assim, cada vez mais existem dois grandes fatores, né? O estilo de vida é sempre fundamental, nossa sociedade cada vez mais comendo de uma maneira irregular, comendo fast food, indo para o sedentarismo, entrando em alguns hábitos de vida relacionados a tabagismo, sedentarismo, que isso a gente sabe que afeta muito a qualidade dos espermatozoides. E também, cada vez mais, o homem está deixando, não só o homem, mas como a mulher, está deixando para ser para o projeto paternidade/maternidade um pouco mais tarde, porque todo mundo tem alguns projetos pessoais para desenvolver e a gente sabe muito que projetos pessoais às vezes demoram, principalmente projetos acadêmicos, né, e profissionais. Então, o homem está tentando ser pai mais tarde, a mulher está tentando ser pai mais tarde. Então, com esses dois fatores importantes, né, e eu acho que tá as principais causas de infertilidade masculina, também aquelas causas congênitas, aquelas causas que os pacientes já acabaram nascendo, que são causas também bem estabelecidas, que às vezes dificultam a paternidade mesmo, mas as grandes mensagens são essas. E por outro lado, eu vejo também cada vez mais uma faixa etária ali dos 30 anos que também está mais consciente na necessidade de fazer uma conversa, né? No mínimo uma conversa, uma avaliação. Às vezes eles nem têm um diagnóstico de infertilidade, mas para saber como que ele pode melhorar sem nem ter tentado estar tentando ter uma gestação, para quando ele quiser já não tem nenhum problema. Acho que é para mim as principais ideias aqui que a gente lida no dia a dia. Legal, legal. E dando sequência aqui no bloco 2, o bloco 2 a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que afetam a fertilidade masculina e como detectá-los, né? A gente precisa detectar esses fatores, né? Hoje a gente já tem uma série de exames que são importantes, principalmente dentro de um laboratório de reprodução assistida, né? Então, quando falamos de infertilidade masculina, os fatores podem ser bastante diversos, mas muitos homens não sabem que estão enfrentando esse problema. Quais sinais de alerta um homem deve observar e qual a importância de um diagnóstico precoce, doutor Eduardo? Ô, Fernando, eu acho que primeiro que você tem que lembrar que nós falamos de infertilidade conjugal, né? Nós da medicina reprodutiva, nós gostamos de falar de fator masculino, porque a infertilidade é do casal. Isso aí. Isso é uma coisa que não tem a menor dúvida disso. E o que é uma infertilidade? Então, assim, isso se estabelece de uma forma muito clara. Uma mulher muito jovem, abaixo de 35 anos, tentando engravidar há mais de 6 meses e não consegue, isso é um casal infértil. Para nós três aqui, é um casal infértil. E se for acima dos 35, 12 meses, é um casal infértil. Então, assim, talvez a grande pergunta que a gente está falando até agora é que neste momento não adianta só olhar para a mulher. Sim. Né? Então, assim, como é que eu procuro tratar essa infertilidade conjugal buscando um fator masculino? Claro, pô. Consulta médica, realização de exames, o espermograma já foi dito aqui. Aí eu fiz um espermograma, está normal. Não, mas a sua avaliação apenas começou. Cauê, eu tenho um livro antigo lá em casa, tempo de livro velho, que está lá escrito no prefácio, assim, uma coisa só, olha, o espermograma não é um teste de fertilidade. O espermograma é uma ferramenta que orienta o andrologista a chegar a um diagnóstico do fator masculino. Olha só a diferença, né? Bem diferente. Então, assim, é muito importante entender que não é normal que um casal tendo relações sexuais regular, sem fazer nenhum uso de anticoncepção, sem preservativo, sem pílula, sem tabelinha, sem nada. Isso já há 6 meses, e não havendo uma gestação, é um sinal de alerta. A mulher vai ao ginecologista, muito bem, e o marido precisa vir ao consultório do andrologista para ser avaliado. Então é esse o caminho. E aí os fatores, o Cauê já muito
claramente, são inúmeros. São fatores ambientais, são fatores congênitos, são fatores patológicos, como a varicocele, por exemplo. Ele pode ser portador de uma varicocele. Toda varicocele vai ser causadora de infertilidade, mas ainda é, né, Cauê, a principal causa que leva à infertilidade masculina. Então, assim, muitas vezes a coitada da esposa fica lá, faz exame para lá, faz esterossalpingografia, faz isso, e o cara, não estou bem. Eu fiz um espermograma e está normal. O que você acha? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que assim, ficar atento ao tempo de tentativa. Estão tentando há quanto tempo? Estão há um ano. Não está normal. Não tá, a não ser que haja outro tipo de problema. Nós temos uma relação sexual a cada 60 dias. Aí é outro aspecto que tem que ser avaliado. Mas se há uma regularidade de atividade sexual sem anticoncepção, aí não. Aí tem que ser observado. Muito bem. E Dr. Cauê, que exames são fundamentais para avaliar a saúde reprodutiva masculina hoje? Como a análise de sangue e outros exames hormonais, elas poderiam ajudar a identificar problemas na fertilidade? Então, acho que a principal ideia quando o paciente chega para a gente, né, depois de uma conversa bem estabelecida de identificação de fatores, até identificação de comorbidades, identificação de estilo de vida, os exames que a gente mais utiliza, o doutor Eduardo me corrija se eu estiver falando alguma coisa diferente. O primeiro deles é o espermograma, que é o exame que a gente tem como principal alicerce para a nossa avaliação, mas ele, como eu disse, ele não é um exame que prediz principalmente a chance de uma gestação, porque existem diversos fatores, mas é o que a gente tem de mais fidedigno a uma avaliação de uma fertilidade, da capacidade de fertilidade masculina. Então, o espermograma, que é um exame que avalia principalmente características macroscópicas desse material, desse sêmen do homem, a gente vai ver volume, a gente vai ver aspecto, a gente vai ver pH, e também as características microscópicas dessa amostra, né? Sempre lembrando que é uma amostra, né? Às vezes a gente tem que explicar para o paciente que é apenas uma alíquota de uma amostra. Reflete um período, né, Cauê? Exato. E não pega a amostra, multiplica pelo volume, então é sempre interessante a gente fazer essas explicações, porque o paciente o paciente não sabe o que é um espermograma e ele tem todo o direito de não saber, assim como quando a gente vai falar com um advogado, a gente não sabe muitas leis, né? Então precisa dessas explicações. Então, depois que a gente avalia todas essas questões, a gente vai ver questão de concentração, a gente vai ver quantidade total, a gente vai ver principalmente a quantidade de espermatozoides móveis, a gente vai ver se existe a presença de leucócitos, indicando alguma infecção. Então, esse é o primeiro exame que a gente tem como nosso guia. Eventualmente, em algumas situações, mas cada vez os guidelines estão mostrando a necessidade de um exame mais específico, é o exame, por exemplo, de antifragmentação de DNA, que é um exame que a gente avalia como que está a integridade do material genético desse espermatozoide, e esse exame cada vez está mostrando mais a sua correlação com fatores relacionados à gestação natural, quanto também fatores relacionados à reprodução assistida. Então, a gente está no centro de excelência, né? A gente está cada vez lidando com casos também mais específicos, mas a gente acaba pegando muito esse exame que também tem a sua importância em vários contextos. Então, acho que o espermograma é o primeiro, né? Eventualmente, se o paciente vem com um espermograma muito alterado, a gente sempre vê onde foi feito, se foi feito de uma maneira correta, eventualmente precisar repetir. E se a gente vai aprofundando na investigação, existem alguns outros exames necessários. A produção de espermatozoides, como a produção de testosterona, ela é uma produção totalmente hormônio dependente, depende do funcionamento normal de um eixo hormonal masculino. Então, uma avaliação com exames de sangue, para a gente saber testosterona, estradiol, LH, FSH, que são hormônios que estão presentes muito na produção de espermatozoides, eles são fundamentais. A gente tem, como o doutor Eduardo comentou, o diagnóstico de uma patologia muito importante que é a varicocele, que é um diagnóstico feito pelo exame clínico, ou seja, não precisa de um exame, mas em casos duvidosos, o exame de ultrassom do testículo é sempre importante, principalmente realizado da maneira correta, que é na posição de ortostase, que é uma posição do paciente em pé. Então, não é incomum, acho que é uma grande maioria, na verdade,
quando o paciente já tem esse exame e passa com a gente pede para, te pergunta, foi feito uma posição em pé? A gente fala, não, não foi feito. E aí a gente pode se surpreender quando é feito uma forma em pé. Existem algumas outras situações mais específicas, principalmente quando o espermograma traz informações mais alarmantes relacionadas à baixa concentração. Aí, às vezes, a gente pede exames genéticos relacionados ao cromossomo Y, que é o cromossomo do homem, e a sua região relacionada à fertilidade. Então, tem um exame que chama teste de microdeleção, é, teste de microdeleção no cromossomo Y. Existe também o cariótipo, que é a análise genética. Existem várias síndromes genéticas que podem estar relacionadas com infertilidade. E eu acho que são esses os principais ferramentas que a gente tem assim laboratoriais. Não, e são ferramentas importantes, né? Eu lembro que, por exemplo, a fragmentação de DNA acho que veio para você ter esse índice, acho que veio para ficar esse tipo de exame. Não tem mais saída, né? E eu lembro que era uma técnica que você tinha que fazer com. Você tinha umas técnicas de túnel, outras técnicas específicas, você usava como se fosse um contador, não era bem um contador de células, né? Mas você usava uma maquinaria maior para fazer. E hoje a fragmentação de DNA é utilizada com corantes específicos em que você avalia em lâmina corada quantos espermatozoides fragmentaram em tantos espermatozoides contados. E aí você tem um índice, né? E eu acho que esse é um tipo de exame que mudou muito, pelo menos na parte do laboratório, mudou muita coisa pra gente. E pro clínico que tá do outro lado, digamos, uma resposta a algumas coisas, né? E claro, o que a gente vai fazer com esse índice de fragmentação aumentado? O que a gente faz com esse índice? A gente vai manipular de uma forma que a gente consiga separar aqueles que têm baixa fragmentação ou nenhuma fragmentação daqueles que têm um alto índice de fragmentação e que hoje a gente consegue fazer esse tipo de preparo. Então, para infertilidade, pelo menos para o ponto da infertilidade masculina, acho que a gente tem hoje, atualmente, condições bem interessantes da gente poder atuar, né? Fernando, eu vi o índice de fragmentação do DNA surgir, né? E é muito interessante porque, assim, de uma maneira muito prática, é um exame que te ajuda em definir uma estratégia de tratamento e a tomada de decisão. Exatamente, né? Assim, você, poxa, o que é que eu faço? Como é que está o índice de fragmentação? E isso pode fazer toda a diferença. E foi muito legal, o Cauê saiu aqui falando aqui de uma maneira assim, abrindo todo o leque, Sim. Ele abriu todo o horizonte dos exames possíveis que você pode pedir para um paciente. Eu falo muito, hein? Vocês podem me interromper. Precisa entender que é claro que ele mostrou o que a gente pode pedir. Sim. Mas é claro, né, Cauê, que a gente vai direcionar para cada situação. Claro. É o paciente que tem indicação de avaliação genética, é o paciente que precisa de avaliação hormonal, é o paciente que tem que fazer um índice de fragmentação. Então, por isso que é tão importante, é tão necessário você ter uma avaliação especializada. E não ficar naquilo, eu tenho um espermograma normal, então está descartado o fator masculino. Eu acho que ficou muito claro, conforme ele falou aqui, como devemos ter uma visão muito mais sofisticada, eu diria, na avaliação do homem, do casal infértil, né? Isso aí, Cauê, eu acho que é isso mesmo. É entender que, pera lá, vamos fazer... E personalizar, né? A gente está personalizando, assim, né? Entender... Até... Sim. Desculpa. Até quando a gente pega só, sem entrar nas especificações do teste de fragmentação de DNA, mas até a importância de saber como que é feito um espermograma e a sua dificuldade para se ter um exame confiável, ela precisa ser falada com o paciente, porque às vezes a gente não tem laboratórios especializados que trazem uma informação tão importante para a gente que o paciente chega desesperado. Uma coisa que a gente vê muito também, até do próprio índice de fragmentação. Às vezes o índice de fragmentação está 50, 60, a gente pergunta, mas onde que foi feito esse exame? Foi feito no laboratório da minha cidade. Mas você sabe se foi feito lá mesmo ou eles pegaram, deixaram a amostra lá, mandaram para um outro centro, foi processado e voltado? Eu acho que... Eu falei, putz, esse valor, então a gente precisa repetir.
Então, a importância dos laboratórios especializados para fazer um espermograma confiável. Tem um embriologista, um biomédico que, em situações mais graves, procure a espermatozoide para pelo menos a gente ter uma esperança que tem algum lá. Isso é fundamental, né? E esses conceitos que a gente está discutindo hoje aqui, para a gente, na nossa rotina, parece ser muito comum, mas quem não acaba indo quem não acaba não vendo essa área, né? Eu acho que acaba não tendo acesso às informações, né? Então, é algo que a gente precisa lutar diariamente para conscientizar as pessoas. A gente está aqui, Fernando, eu vou te pedir licença, a gente está aqui falando de índice de fragmentação do DNA, para nós três aqui, uma coisa... Corriqueira. Não, corriqueira. Mas o nosso público-alvo é leigo. Sim. Então, assim, Cauê, eu vou te pedir licença, eu vou explicar para quem está nos ouvindo, como eu falo no consultório, eu explico esse exame para o paciente. A gente tem que entender que o espermatozoide nada mais é do que uma célula super sofisticada que tem uma função. Ele é um veículo. Isso aí. Um veículo fantástico que a gente consegue exportar do nosso corpo, nosso material genético, para encontrar um óvulo lá do outro lado, né? E esse veículo transporta uma carga preciosa, que é exatamente uma molécula lá de DNA que vai lá se juntar a outra molécula no embrião, e daí todo aquele fenômeno, todo aquele processo biológico que leva a um embrião. O que acontece? Que é isso que a gente está falando até agora. O que nós aprendemos nas últimas décadas? Que existem doenças, que existem condições e estilos de vida, que existem determinadas condições clínicas que levam a uma situação orgânica do indivíduo, né? Chamado do estresse oxidativo. Vamos facilitar a informação. Os famosos radicais livres. E essa situação de oxidação, ela estressa, essa não é nem um espermatozoide, ela estressa essa carga, esse DNA lá dentro do espermatozoide. Então, eu brinco no consultório, você lembra do DVD que a gente ouvia antigamente? Imagina se você risca aquele DVD todo e põe para um leitor de DVD, ele não vai ler legal. Isso aí. É a mesma coisa de um DNA muito fragmentado, porque ele não tem que ser íntegro. Ele tem um índice de fragmentação, de rupturas, mas que aquilo ali é autocorrigido. Mas se você fragmenta ele demais, aí vai haver falha de fertilização, vai haver falha tanto de fertilização, né, Cauê, natural, como usando a metodologia de medicina reprodutiva. Então é interessante você começar a mostrar para o paciente e para o homem o que é aquele exame que ele tem, até para tentar convencê-lo a corrigir o que precisa ser corrigido no sentido de tentar melhorar isso aí, sabe, Fernando? E uma coisa interessante, já que a gente está tocando nesse assunto, o Cauê tocou no assunto, num ponto importante. Primeiro, assim, seguindo a cartilha, mais ou menos, que vocês comentaram aqui, vocês dois, a gente faz uma anamnese do paciente, aí vai indicar um espermograma para a gente ver, né? Quer dizer, e aí, quando a gente vai fazer, a gente que está do outro lado vai fazer o espermograma, eu vim agendar um espermograma, uma fragmentação de DNA, um teste prognóstico seminal, sei lá, então ele vai colher aquele material. Uhum. Então a informação, quer dizer, é tudo multidisciplinar, né? A informação de como ele vai coletar esse material, isso é muito importante para a gente não ter um falso diagnóstico aí. Claro. O índice de fragmentação aumentado porque o cara levou a amostra, deixou ela 2 horas depois da coleta, deixou ali no carro, tinha esquecido, meio-dia, aquele sol de Brasília. Quer dizer, né, a gente vai ter substancialmente, a gente vai ter uma diferença na leitura e na feitura daquele material. Alertar o paciente os cuidados. Dos cuidados que são importantes. Há uma crença, né? Eu não sei, a gente tem um país muito grande, um país assim, super multicultural, né? Então tem muitas crenças. Doutor, fiquei uma semana sem ejacular para juntar espermatozoide. Exato. Pode, vai chegar lá, espermatozoide velho. Velho. Está produzindo espermatozoide nesse momento. Nós três aqui estamos produzindo espermatozoide. Exato. Então, tudo isso, é o tempo de abstinência, sem ejacular, esses cuidados, o ambiente de coleta, né? E fora o que o Cauê já comentou, estilos de vida. Claro. Eu fumo, eu sou fumante, não sou, álcool, etc. Eu trabalho num posto de gasolina, né? Então são N fatores aí importantes. Sou cozinheiro, fico o dia inteiro ali com a barriga na frente do... Exato. Exato. Pizzaiolo, né?
Tem artigo motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Tem artigo né? publicado sobre isso, que dependendo, metalúrgico, de Sim. fornos industriais. Muita pizzaiolo. coisa nesse. Assim, o testículo, ele é fora do corpo, né? Ele é uma glândula extra-abdominal, Extra-abdominal. porque as células germinativas, elas não gostam de calor. Não. Não foi por maldade da natureza, eu brinco, né? Para tomar pancada. É porque a temperatura tem que ser mais baixa. Então, se o indivíduo se expõe regularmente a uma alta temperatura, não pode ser só profissional, não. O cara gosta de tomar sauna ou furô, o banheiro é muito quente. Sim. Então, isso é tudo muito importante. Então, vamos para o bloco 3, que exatamente está implicado nesse conceito, né? O impacto dos hábitos de vida na fertilidade masculina. Sabemos que o estilo de vida tem um impacto significativo na saúde reprodutiva. Então, como o consumo de álcool, tabagismo, obesidade, estresse, falta, ausência de atividade física, afeta a fertilidade masculina, doutor Eduardo? Então, por isso que foi bom falar do gancho da fragmentação, né? E isso eu falei para um paciente ontem, doutor, eu posso tomar algumas vitaminas antioxidativas? Eu disse, pode, mas não é o elixir, não vai ser seu, né? Então, assim, nós sabemos que talvez seja o nosso grande desafio hoje, o Cauê falou bem, né? Acho que nunca se consumiu tanto alimento ultraprocessado, nunca respiramos um ar tão contaminado. Até o peixe que a gente come, ele vem com plástico. Então, é uma coisa assim que nós estamos vivendo talvez um fruto pós-Segunda Guerra Mundial, que nós nos industrializamos excessivamente. E a gente tem visto isso, o Eduardo está falando, o Cauê, os inúmeros estudos têm mostrando uma depreciação da qualidade espermática ao longo das décadas, né? Mas assim, de uma maneira geral, é claro que o consumo de álcool ele tem que ser evitado ou diminuído ao máximo possível. Se fumo, claro que não. São umas coisas muito engraçadas, porque, poxa, mas vai fazer mal à minha saúde reprodutiva? Claro que vai. Talvez não tenha um melhor parâmetro para medir a saúde de um indivíduo do que a sua saúde reprodutiva, porque ela é praticamente fruto de tudo, né, Cauê? Ela vai ser fruto da sua saúde hormonal, vai ser fruto da sua saúde nutritiva, ela vai ser um reflexo da sua capacidade de hábito esportivo, sabe? Eu acho que, então, assim, é muito importante te respondendo, a questão dos hábitos de vida é total, né? E ter cuidado também para que se não faça uma coisa em excesso. Vou praticar esporte, eu resolvo virar então um esporte de alta performance e vou fazer overtreino. Não, é também tudo demais, né? Então, assim, o bom senso, o equilíbrio, é um prato colorido, rico em alimentos nutritivos, álcool de preferência. Se eu estou num projeto reprodutivo e eu estou passando por puxa vida, fazer uma fertilização in vitro, nós sabemos que não é barato, né, Fernando? Não é barato. Então, um esforço, não vou consumir álcool por um período, é super importante, né? Eu não quero nem falar de esteroides anabolizantes, não vou nem falar de cigarro, principalmente o narguilé. Puxa, porque isso é muito prejudicial. Eu queria até te ouvir um pouco sobre isso, né? Eu queria até ouvir o Cauê sobre isso, sobre essa questão do estilo de vida, porque eu acho assim, esteroides, Cauê, a gente vive uma epidemia sobre isso. Qual o impacto de esteroide? A gente está aqui, vamos usar isso aqui como uma ferramenta até de atenção, vamos pensar em benefício à população, né? Sim. E muitas vezes, vou ganhar um pouco de massa muscular, vou tomar... Cauê, qual o impacto disso, né? Fala um pouquinho, para só eu não falar. Isso. Acho que a nossa sociedade ela vive uma pressão estética muito importante, né? Eu acho que acho que o brasileiro é um dos povos da população mais vaidosa, né? Óbvio que da minha cabeça é isso, não tem nenhum estudo. Mas eu acho que cada vez mais a gente se sente na pressão de ter uma performance, ter resultados estéticos e acaba com certeza não só no Brasil, mas no mundo uma pressão para ter uma estética importante, né? Você está me ouvindo? Sim, Então, sim, deu uma travadinha na imagem, mas sua voz está perfeita aqui. Deu uma travada aqui, mas é isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Você está de volta. Tá, ótimo. Então, nesse contexto, né, na minha visão, nesse contexto de pressão estética, a gente acaba tendo uma epidemia da utilização de
esteroides, principalmente não prescrita por médicos, e até cada vez mais com os pacientes chegam na gente, pacientes jovens que falam assim, eu estava com alguns sintomas e foi prescrito testosterona. Então é super importante deixar mensagens claras. Então, se você está tentando, mensagem 1, se você está tentando ter filho, tem que parar com testosterona. Não tem nenhuma possibilidade, né? Óbvio, particular, né? Cada caso é um caso, não nada 0%, nada 100%. Mas quando você toma testosterona, seja da forma em gel, seja da forma de injetável, seja a forma do que for, você, naquele contexto que a gente conversou, que há uma importância de um eixo hormonal próprio do paciente, quando você injeta essa testosterona de uma forma exógena, esse eixo vai ficar todo alterado e as mensagens que o corpo vai começar a mandar para os testículos opa, estamos produzindo muita testosterona, então vamos parar com a nossa produção de testosterona. Isso influencia na produção dos espermatozoides também. Então não é incomum, cada vez mais, pacientes que usam esse tipo de substância por causa de estética, academia, e não sabem desse efeito. Eles não sabem. Não foi orientado para eles esses efeitos e não é incomum eles se arrependerem muito, pelo menos, de não terem sido orientados no começo, né? Então, existe algum... Oi. Eu atendo pelo menos 1 ou 2 pacientes por consultório, que chega assim. E então, com o uso de testosterona. A questão, nós não estamos aqui, Fernando, assim, criticando, não estamos aqui... não é isso. O que o Cauê falou é muito importante. Ele não é alertado. Sim. Entendeu? Não sabe a consequência. Será que, vou chutar aqui, 80% do paciente que está usando testosterona para finalidade estética usaria se ele está em idade reprodutiva, não tem filho, e se ele soubesse que isso vai impactar negativamente e pode conduzi-lo para um tratamento. E o tratamento pode ser longo, né, Cauê? Dependendo de como vai ser tratado para resgatar esse eixo, as medicações não são tão baratas. Aí depois, agora, resgatamos o eixo, agora o senhor vai ter que fazer uma fertilização in vitro. Será que esses pacientes que estão recebendo essa prescrição de testosterona, porque eu estou falando do lado médico, estou nem falando do uso abusivo, né, que é você ir lá e comprar sem a orientação médica. Porque veja, eu não sabia, eu ouço isso de quase todos eles, viu, Cauê? Não sei qual é a sua experiência sobre isso, então eu fico alerta, não é compatível. Existem outras maneiras de elevar uma testosterona quando o paciente precisa dessa testosterona mais alta sem impactar na sua função reprodutiva. E isso é uma coisa que, preferencialmente, mais uma vez, deve ser feita pelo andrologista. Eu tomo algumas atitudes mais proativas quando eu vou conversar com o paciente. Eu pergunto, às vezes a gente pergunta, já usou, tá usando que medicação? Usei tal medicação. Eu pergunto, já usou anabolizante? Já usou bomba da academia? Já fez algum tipo de reposição hormonal? E muitas vezes o paciente acha que, às vezes, como ele estava com uma testosterona um pouco baixa e ele está usando testosterona não para ter níveis muito elevados, mas para deixar níveis hormonais normais, isso não tem nenhuma influência. Então, o que eu ouço bastante, não, eu estou fazendo uma terapia de reposição, eu não estou usando anabolizante. É importante deixar claro que as duas situações interferem super bem na produção do espermatozoide. E eu faço uma busca ativa. E eu não é surpresa nenhuma. Não, mas há um ano atrás eu usei uma injeção. Então a epidemia é tão grande que faz parte da minha conversa uma busca mais ativa, né? E como o doutor Eduardo mesmo falou, ninguém está aqui para julgar. A gente tem uma questão, a gente precisa lidar com ela, né? Então, a gente também está aqui aberto, ninguém vai ponderar os méritos, a gente só precisa saber porque faz parte também dessa nossa investigação para a gente tentar resolver um problema, né? O paciente para de produzir espermatozoides muitas vezes, né? E doutor Depende Cauê, muito da quantidade, depende muito do quanto de tempo que usou. Ninguém tá apontando o dedo, né? Ninguém tá apontando o dedo, você tá usando, não, ninguém tá julgando, mas que impacta e a gente, né, vocês que são clínicos precisam alertar de alguma forma, olha, pode ser que isso tenha uma consequência aí importante que a gente precisa investigar. Então, Exatamente. Acho que é esse ponto de alerta. Eu acho até que
eu que estou do outro lado, né? A gente está aí no dia a dia, a gente não vê, eu falando como homem, assim, homem, a gente não vê uma atenção nesse âmbito, né? Do uso indiscriminado ou do uso de um. A gente não vê nenhum tipo de proposta nos veículos de comunicação, por exemplo, para. Nesse âmbito, não, né? Mas, assim, a sociedade que eu e o Cauê fazemos parte, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, existe uma corrente chamada bomba tô fora, né? Nós gritamos, olha, não pode, não deve, não é saudável. Isso é importante, né? Tal. Mas você tem razão, né? Eu acho que a coisa, como o Cauê falou, já atingiu um nível tão grande em termos de saúde pública que é hora agora que eu vejo das entidades governamentais olharem para isso com carinho. Olha, fazer campanhas esclarecedoras, porque todos nós aqui já fomos adolescentes, né? E, poxa vida, é muito, como é que eu vou dizer, sedutor. Puxa vida, eu vou ganhar massa muscular em alguns meses que eu levaria anos para conquistar, mas, puxa, tudo bem, mais uma vez, nós não estamos aqui discriminando e tal, mas nós estamos alertando. Isso... E olha, estamos falando do aspecto reprodutivo. E existem outros impactos à saúde. Claro. Né, Fernando? Isso é muito importante. Você falou uma coisa interessante, sim. E um ponto que a gente não pode deixar de falar também, e aí queria saber de vocês dois, a idade. Legal. A idade do paciente. Eu vou passar a bola para o Cauê e comento. Passa a bola de cabeça para ele manda de peito. Tranquilo. Ó que eu sou corintiano e a gente está jogando bem, hein? Aproveitar. Então, a idade é uma questão que sempre perguntam, né? Porque eu acho que o saber popular é que homem não tem problema relacionado à idade, porque o homem sempre produz espermatozoides. Mas um dos fatores que a gente também está sempre orientando é que, sem problemas, a gente tem cada vez mais homens deixando para serem pais mais tarde. Mas a partir de uma idade, principalmente a partir dos 45, 50 anos, a qualidade do espermatozoide ela não é tão boa. Isso tudo relacionado também com esse processo de estresse oxidativo, o doutor Eduardo comentou. Então, o espermatozoide ele não vai ser da melhor qualidade. Se eventualmente esse homem que já tem uma idade avançada tem uma esposa com uma idade mais tardia também, talvez sejam dois fatores super importantes que justifiquem essa infertilidade. É claro, quando a esposa ela é mais velha, a gente tem dificuldades maiores porque a reserva dela, a quantidade de óvulos, ela inicialmente, quando a mulher nasce, ela já está determinada e só vai piorando. O homem não tem esse problema, mas a qualidade influencia bastante, né? Existem alguns estudos com vieses, né? Que fala também que homens com idades mais tardias existem alguma possibilidade de aumentar a chance, principalmente quando acaba indo para um processo de reprodução assistida, de maior acidência de algumas comorbidades, até algumas psiquiátricas. Mas são estudos bem com vieses, portanto você precisa olhar com cuidado. Mas também a gente não pode achar que vai ser a mesma questão se você tem uma idade mais avançada como quando você tem uma idade mais precoce. Por isso que, já que a idade a gente não consegue mexer, é super importante a gente avaliar todos os outros fatores que podem estar relacionados. Uma questão é alguém de 50 anos com um estilo de vida super regular, comendo bem, fazendo esporte. O cara nem parece que tem 50 anos, né? Mas também, às vezes, aquele cara de 30, sedentário, obeso, que acaba consumindo muita bebida alcoólica, às vezes tem um esperma pior. Então, a idade, com certeza, é um dos fatores que influencia. Ela não é totalmente determinante, mas a gente também precisa sempre orientar. Inclusive, basta você olhar para a própria vida, né? Eu tenho 55 anos, né? Quando eu olho para os 30 anos, qual era a minha condição clínica? E olha que eu não sou obeso, eu faço uma atividade esportiva regular e tal, mas hoje eu tomo comprimidos para controlar determinadas alterações que a idade trouxe que eu não tomava aos 30, né? Então, assim, hoje, você tem que entender que você reflete hoje tudo que você viveu. Foi o que o Cauê falou. Foram todas as doenças que você teve, foram todas as medicações que você passou a tomar. E isso é muito interessante. Então, nós passamos a valorizar
com mais carinho, né, Cauê, a idade do homem, porque é um fator, sim, a ser levado em consideração. Tem esses estudos aí que a gente ainda precisa aprimorar para ter certeza se isso realmente é verdade, mas é um alerta. É ótimo. Dando continuidade aqui no nosso bloco 4, a gente está falando do Novembro Azul, ou seja, a gente precisa quebrar tabus, né? E conscientizar sobre a fertilidade masculina. Isso é um fato. Epidemiologicamente, se você observar o gráfico da infertilidade, tanto masculina como feminina, vai crescendo, né? Aham. Vai crescendo. Você vê o gráfico a cada momento. Vocês já falaram aqui de diversos fatores. E Novembro Azul sendo uma campanha, né? Vocês no consultório, vocês ainda veem homens que tecnicamente têm uma resistência maior a procurar uma ajuda com essa questão da infertilidade masculina? Como é que vocês poderiam falar sobre isso também? Bom, eu acho que tanto o meu consultório como o do Cauê são consultórios muito específicos, né? Porque a gente já recebe o casal infértil. Mas o que eu vejo, assim, de uma maneira geral, sabe, Fernando, eu vejo o homem de hoje muito menos preconceituoso com tudo isso do que era na minha residência, em Sim. 1994, quando a gente implorava para o cidadão vir aqui ser avaliado, ser examinado. Eu acho que isso não é mais assim. E é muito legal porque, como o Cauê falou, isso lá na Austrália, antigamente, começou essa campanha e eu acho que o grande fruto é esse. É da quebra dos tabus, a quebra do preconceito. Sim. E você, a gente até brinquei, eu dei uma entrevista recentemente sobre isso, e falei assim, nós somos um país muito divertido, nós fazemos piada com tudo, mas às vezes somos vítimas das nossas próprias piadas. A gente faz tanta piada que a cara, não vou não. Né? Mas o que acontece? Culturalmente, dependendo de onde você estiver, assim, às vezes a fertilidade é confundida com virilidade. Tu tá me entendendo? Com certeza. Eu vou ficar menos homem porque eu sou infértil. Pois então eu não vou nem lá porque eu não quero passar por essa. Então você ainda tem, eu acho que um resquício disso, que é um aspecto cultural, e isso muda conforme o regionalismo que você estiver, né? Mas assim, e é uma coisa muito interessante porque isso é muito antigo na história da humanidade, né? Aquele homem que não consegue obter o objetivo reprodutivo, ele não passa a ser respeitado, né? Eu ouvi de uma vez de um paciente de um país africano, ele veio me agradecer, olha, doutor, no meu país o homem só é respeitado quando tem um filho, o senhor me proporcionou isso, aquilo me marcou. E a gente também tem que entender que nós temos os nossos aspectos culturais aqui, que muitas vezes é o que eu digo, olha, eu vou me inferiorizar como homem porque eu estou tendo um problema de infertilidade, o que é uma grande bobagem. É uma coisa assim que não faz o menor sentido. E na grande maioria das vezes, eu diria mais de 95% das vezes, o fator de infertilidade masculina não está relacionado à sexualidade. Às vezes, uma questão hormonal pode até ter, mas na grande maioria das vezes não. Entendeu? E, doutor Cauê, com relação ainda a essa percepção, né? Como é que a gente poderia estar transformando a percepção dos homens sobre a fertilidade? O que você diria no seu consultório para aquele homem que tem vergonha ou medo de procurar um especialista? Como a gente está cada vez mais tratando de uma população dos 30 aos 40 anos, estou deixando de ser pai um pouco mais velha, o que eu gosto de falar é quem que você quer ser como pai para essa criança, né? Então, não necessariamente é um plano de curto prazo, né? Porque quando a gente tiver 30, 35, até 40 anos, e nosso filho tiver 20, na idade mais que ele vai precisar de suporte, mais com necessidade de um apoio, a gente vai ter 60 anos. Então, quem que a gente vai querer ser como pai de 60 anos? O pai atleta ou o pai que tem dificuldade de fazer, colocar uma mala em cima do armário, vai te apresentar dor nas costas? E aí, quando a gente vai mais profundo, se esse paciente está cada vez mais querendo ser pai, mas como que ele vai ser avô? Então, se o filho dele tiver 20, ele tiver 60, ele tiver 60, e o filho dele esperar mais 10 anos para ter um filho, como que ele vai querer ser avô com 70, 80 anos? É aquele avô que vai conseguir sentar no chão, brincar com os netos.
Então, a importância de tratar todas essa a questão da longevidade, ela também está tudo muito relacionada com a questão da fertilidade, porque o caminho para a gente melhorar é o mesmo, né? Atividade física, exercício físico, evitar hábitos nocivos. Então, eu gosto de ter essa ideia, porque às vezes o paciente está ali, acha que é alguma coisa que resolveu, e fala, não, vai ser pai pela primeira vez, então não é algo que você precisa só para melhorar seu espermograma, é algo que você precisa para aproveitar a sua jornada, né? Então, isso às vezes toca em algum lugar que parece meio óbvio, mas que nunca a gente faz essa linha do tempo. E uma complementação em relação ao Novembro Azul, né, que eu acho muito importante a gente falar de diversos assuntos relacionados à saúde masculina. A câncer de próstata é o que a gente mais fala, é super importante a gente falar de fertilidade, mas a gente tem uma, uma, uma estatística que me preocupa muito, uma estatística mundial que um homem a cada 1 minuto no mundo comete suicídio. Então a gente tem que falar de saúde mental também, né? Que cada vez mais a gente tem esse tabu de falar de sexo, de falar de fertilidade, mas para o homem falar que está com problemas relacionados à depressão, problemas relacionados com ansiedade, isso é algo que afeta muito tanto a saúde sexual como a continuidade da saúde de uma família, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa também usar o Novembro Azul para falar. O Novembro Azul não é só câncer de próstata, tudo. Vamos falar de saúde do homem, vamos conversar problemas que podem estar presentes, então problemas de fertilidade, problemas relacionados à próstata, problemas relacionados à saúde mental. Então eu gosto de falar um pouco de tudo, assim, né? É importante. Muito importante. Bom, e no quinto bloco, que é esse agora, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos de fertilidade masculina, o que a medicina pode oferecer, né, doutor Eduardo? Para os homens que já foram divulgados ou diagnosticados com infertilidade, quais seriam as opções de tratamento disponíveis hoje? E como a medicina tem evoluído nos últimos anos, oferecendo soluções mais terapêuticas com relação à infertilidade masculina? Eu acho que nós nunca vivemos um ambiente tão bom nesse sentido, né? Concordo. Se a gente for olhar, são 50 anos da história da medicina reprodutiva, né? Talvez a gente esteja vivendo um grande momento do fator masculino. Bom, entender que a qualidade espermática que vai definir o rumo do tratamento, né? Na maior parte das vezes. Então, assim, desde uma inseminação intrauterina, onde você precisa ter um sêmen muito bom para que isso aconteça, né? E também quando você vai para situações que é muito legal que a gente está vivendo hoje, que alguns tratamentos serem viáveis, que há uma década, talvez 2 décadas atrás, não seriam. E você conseguir extrair do testículo de um homem 4, 5 unidades de espermatozoide e viabilizar uma ICSI, que é uma injeção, é uma FIV, né, para ficar mais fácil, uma injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Então, a gente vive um momento muito bom, não só de investigação diagnóstica, como a gente já falou até aqui, mas assim, a gente também percebe que a capacidade do andrologista a auxiliar esse casal infértil, junto com o laboratório e o ginecologista, melhorou muito, né? Então, a gente faz microdissecções testiculares em homens que não têm espermatozoide, porque têm testículos muito pequenos, que a gente no passado não tinha muito o que fazer com eles, tentava biopsiar e conseguia um material que às vezes não tinha espermatozoide. Então essa técnica com microdissecção, ela trouxe um ganho para isso, né? E é muito interessante quando a gente vai para congressos, como recentemente eu fui com o Cauê, a gente vê o que vem pela frente, né? Em termos de futuro. Que eu acho que a gente vai ver muita coisa bacana, principalmente para o homem azospérmico, porque o azospérmico, sabe, Fernando, é o homem que não tem espermatozoide. Eu sei que você disse, mas eu falando para o público. A gente tem 2 tipos de azospérmico. Tem o obstruído, que isso é fácil de tratar, né? A gente hoje fez um tratamento assim, né? Foi. Esse espermatozoide é maravilha, um monte de espermatozoide, o biólogo abre um sorriso, puxa, sobrando espermatozoide. E tem um paciente que ele tem uma azospermia não obstrutiva. Ele tem uma falha, ele tem um defeito de produção espermática, que esse sim é o grande desafio.
onde você vai lá literalmente catar espermatozoides dos testículos, às vezes não consegue, né? Mas é muito interessante. E falando de oncologia, onde a gente consegue hoje congelar, criopreservar o espermatozoide de um homem, quando ele passa. A gente está falando aqui de novembro azul, a gente está falando aqui de longevidade, a gente está falando aqui de paternidade avançada. Eu já perdi as contas de quantos pacientes eu atendi que se submeteram a tratamento de câncer de próstata e depois resolveram ser pai. Um segundo casamento, algum outro motivo assim. E tudo isso é muito viável hoje em dia devido à evolução que a gente teve. Então acho que é muito bom, é um momento bacana que a gente vive. E, Dr. Cauê, em casos de infertilidade masculina grave, como o Dr. Eduardo falou da azoospermia, por exemplo, quais as opções mais eficazes que a gente tem para superar esse obstáculo? Não, é sempre interessante saber que quando o paciente chega com um espermograma de azoospermica, a primeira coisa que a gente faz é repetir ele, né? Para saber se a gente está tratando um paciente sem espermatozoides na ejaculação. A azoospermia, a ausência de espermatozoides, não necessariamente o paciente é estéril. Por quê? Porque às vezes o paciente não tem quantidades suficientes para ejacular espermatozoides, mas existem algumas regiões nos testículos que produzem espermatozoide. E aí acaba caindo nesses procedimentos que a gente precisa fazer uma cirurgia, muitas vezes conhecido como biópsia testicular, mas o nome correto é a tese, né, que é uma sigla da técnica em inglês. Quando a gente fala de microtese, é a utilização de uma cirurgia com um microscópio para a gente olhar dentro do testículo do paciente se a gente acha regiões que a probabilidade de para achar espermatozoide é maior. São os túbulos seminíferos, né, lá onde os espermatozoides eles são produzidos. Então, nesse contexto, né, de uma paciente, de um casal que a esposa não tem nenhuma dificuldade, a gente eventualmente faz um procedimento ou no ciclo ou fora do ciclo, para a gente poder, com os ovos da esposa, acabar achando ali uma quantidade, nem que seja uma mínima quantidade de espermatozoide. Então, nesses casos mais graves, existe a possibilidade de um procedimento cirúrgico, né, para a gente fazer isso. Existem também alguns trabalhos que, antes de realizar esse procedimento cirúrgico, a gente consegue tentar, dependendo dos exames hormonais desse paciente, utilizar alguma medicação que aumentem as chances da gente achar espermatozoide nesse testículo. É sempre importante falar porque os pacientes usam e aí às vezes eles ficam na esperança de ter um espermograma com um espermatozoide. Não, a medicação é para a gente aumentar a chance, né? E a chance nunca vai ser 100%. Então, nesses casos mais graves, acaba dependendo de caso a caso, eventualmente, se esse paciente tem varicocele, também é discutível se corrige ou não. Mas são os casos mais graves da nossa prática, né? Aquele paciente azoospermico confirmado após centrifugação da amostra, a gente vê se com um procedimento cirúrgico a gente acha lá que seja 10, 12, 5. Eu acho que é a última das barreiras. Eu concordo super com o doutor Eduardo sobre que como os casos são os mais desafiadores, eles talvez sejam aqueles que a gente consiga mais evoluir nos próximos anos no tratamento aí da reprodução. E aí eu ia fazer uma pergunta aqui para vocês dois. Por exemplo, a gente agora está falando muito de inteligência artificial, né? Inteligência artificial para tudo agora. E não só virou moda, como existe realmente procedimentos vinculados à inteligência artificial. Então hoje a gente tem clínicas do Fertigroup que trabalham com o Violet e o Magenta, que são aplicativos de inteligência artificial que fazem a avaliação dos óvulos das mulheres, né? E vocês acreditam que eu acho que até que já tem alguns pilotos que podem estar rodando por aí, mas vinculados ao espermatozoide, o que vocês acham? Eu acredito claramente. Eu acho que o Cauê estava lá, né, Cauê, no simpósio Fertigroup. A gente teve uma palestra, Fernando, muito interessante da inteligência artificial na fertilização in vitro. E o cara fez, o expositor, ele começou a apresentar o que é a inteligência artificial. A IA, ela pode auxiliar o médico, não só ela começando nas decisões clínicas. Isso aqui tudo que a gente está falando aqui, que o Cauê falou, quando é que eu medico, quando é que eu não medico, quando é que eu opero, começa lá atrás até finalmente chegar na injeção, né? E na condução na fase luterina lá
do suporte lúteo da fertilização. Então, assim, e foi mostrado, sim, protótipos de análise visual, de análise microscópica usando IA para seleção de espermatozoide. Então, acho assim, não tenho a menor dúvida. Eu acho que a mensagem que foi dita, e eu acredito nisso, é que não deve ser olhada como uma inimiga, como algo que vai tomar seu papel, mas Sim. como um auxiliar. Né? Então, eu sou um pouco entusiasta, sabe, da IA. Eu também. acho que você usando bem, e nós temos muito a usar aqui na medicina reprodutiva. O que você acha, Cauê? Eu acho que a gente tem muito a utilizar essa, essa tecnologia. Porque, querendo ou não, né, a gente tem um trabalho muito subjetivo na escolha de espermatozoides, né? Uma pessoa com um estudo, com a necessidade de ter um embasamento teórico e prático, né? E esse profissional, graças a Deus, né? Por mérito dele, é um profissional caro, né? E acho que o desenvolvimento dessas tecnologias talvez barateie essa função de escolha do melhor espermatozoide, principalmente baseado na morfologia, eventualmente algum outro teste. O que eu acho muito também, eu acho que a gente tem muito a crescer, são os testes relacionados ao estresse oxidativo do espermatozoide. A gente tem um índice de fragmentação de DNA, mas a gente sabe que ele mede um tipo de alteração que pode ser causada, mas existem outros tipos que não são mensuráveis. Os testes mais novos, acho que eles não estão disponíveis ainda no Brasil, principalmente né, no potencial de oxidação da amostra relacionado com espécies de radicais de oxigênio. Então, eu acho que a gente tem muito a crescer na pesquisa também da função espermática no nosso meio. Mas, sem dúvida, o desenvolvimento da reprodução assistida passa pelo espermatozoide, não tenho dúvida nenhuma. Assim. Eu também acho que os tratamentos eles vão nos dar mais opções ainda do que a gente já tem no mercado, né? Que serão obviamente importantes para dar continuidade ao processo. Pessoal, não sei nem quanto tempo que a gente está aqui, mas a gente está chegando aí no finalzinho. não. Cauê tá Não, aqui. só foi o íconezinho que. Então eu gostaria de agradecer a presença ilustre de vocês aqui para brilhantar o nosso podcast, né? Doutor Eduardo, Doutor Cauí. É tudo muito enriquecedor, muitas coisas que ainda estão por vir e muitas coisas seriam ainda discutidas aqui até, sei lá, 10 horas da noite aqui. A gente estaria discutindo muitas coisas com relação apenas à infertilidade masculina, né? Então fica o meu agradecimento e gostaria que vocês fizessem um apanhado final aí para a gente poder fechar. Ok. Satisfação enorme, principalmente receber o colega de uma clínica parceira de outra cidade. Bacana essa experiência, muito boa. Obrigado, Cauí, em nome do Instituto Vero, tá? E a mensagem final, Fernando, é que o fator masculino ele é fundamental. Então, vocês, homens com desejo reprodutivo, fiquem atentos a isso. Espermograma não é passaporte para fertilidade, ele está no normal. Pode ser que esteja alguma coisa errada, fique atento. Sua esposa está se esforçando para fazer um tratamento, para engravidar. O mínimo que você pode fazer é também buscar um especialista, um profissional, para ser bem avaliado. Dito isso, falar do Novembro Azul, que o Novembro Azul ele é muito mais amplo do que o câncer de próstata e a saúde do homem, né? A longevidade, o bem-estar, é viver com qualidade de vida. Muito obrigado por mais essa oportunidade aqui. Doutor Cauí, suas considerações finais? Fiquei muito feliz com o convite, agradeço muito. Podem me chamar quando vocês precisarem para conversar. Vocês viram que eu falo bastante, né? E agradeço muito o convite. Acho que a mensagem final é que, principalmente, né, da conscientização da necessidade de um especialista tratar dessa área, e mais, indo um pouco mais além, o Novembro Azul é um mês para a gente poder trazer o paciente todos os meses do ano, né? Então não é só para vir em novembro, não, tem que vir em janeiro, fevereiro, março, abril.
é nossa função focar mais para conscientizar a necessidade de quebrar esses tabus, esses preconceitos relacionados com a saúde masculina. E eu concordo com o Dr. Eduardo, que me disse que já está melhor em relação às gerações novas, e até as mais antigas, elas estão também adquirindo, não é perfeito, mas adquirindo uma conscientização aí da necessidade de procurar um especialista, seja na área de próstata, seja na área de fertilidade, seja na área do que precisar. Então, obrigado mesmo, fico muito feliz. Prazer conhecer você, Fernando. Acho que a gente nunca tinha conversado, mas estamos juntos nessa. Muito obrigado, doutor Cauê. Muito obrigado, doutor Eduardo. Então fica a mensagem final, pessoal. Não hesite em buscar a ajuda de um especialista. E a gente está falando de infertilidade masculina, então um infertileuta que vai te ajudar nesse processo, tá bom? Novembro Azul, e como o doutor Cauê bem falou, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e por aí vai, tá? Vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse 10º episódio do podcast do Instituto Verum. Até a próxima, e não se esqueça, compartilhe com quem você tem um interesse a compartilhar todas essas informações importantes aqui, né? Dê um likezinho pra gente, tá? E se inscreva no nosso canal. Até a próxima, até o próximo podcast. Obrigado.